análise dessa relação tão importante para o agronegócio, que é a relação com a China, olhando a partir da ótica chinesa. E a China é o grande player nas exportações do agro brasileiro. Veja o salto que ela dá a partir de 2000, chegando no ano passado a 36 bilhões de dólares na exportação e superando todos os outros destinos. O que a gente percebe é que a China está no centro daquilo que o Brasil exporta hoje. Existe uma relação de dependência bilateral nesses produtos, porque nós temos a China como nosso principal destino e a China tem o Brasil como o principal fornecedor da maioria desses produtos. A importação é pequena frente ao consumo da China. Essa história de que a China depende fundamentalmente do Brasil pode ser verdade no caso da soja nesse momento, do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos, que são os grandes exportadores, mas nos outros produtos a China tem uma imensa produção doméstica e a parcela importada do consumo é bem menor. O Brasil se tornou o primeiro exportador para a China a partir de 2017, fruto da guerra comercial Estados Unidos-China. Vocês vejam que os americanos até então eram o grande exportador para a China, perderam espaço por conta da guerra tarifária que aconteceu entre os dois países, que foi muito além da questão agrícola. Um outro fator que influenciou muito essa relação bilateral nossa com a China foi a crise de peste suína africana, que dizimou 40% do rebanho da China e que agora começa a se arrefecer. Quer dizer, a China já começa a recuperar o seu rebanho, ainda vai levar alguns anos, mas de fato isso fez com que a China viesse ao Brasil para comprar muita carne bovina, muita carne suína e a mesma quantidade de carne de frango. Nós vamos tentar fazer aqui hoje é entender a cabeça do regulador chinês, a cabeça dos importadores, do consumidor na China. Em termos práticos, eu diria que os nossos maiores desafios têm a ver com elementos como as percepções diferentes sobre resoluções de problemas que nós temos aqui do ponto de vista dos brasileiros, do ponto de vista dos chineses, sistemas de governança, então, diferentes também dentro das organizações, como eu disse, são lá duas contrapartes separadas, enquanto aqui no Brasil nós estamos reunidos num único ministério para a maior parte dos assuntos, realidades práticas também que são diferentes entre os dois países e que afetam a forma como as informações chegam na ponta. Que os chineses têm uma grande preocupação com dois grandes temas quando a gente pensa em agropecuária, que são segurança alimentar e a segurança do alimento. A solidez da relação sino-brasileira no agronegócio tem muito a ver com esses dois elementos. Então, o Brasil contribui à segurança alimentar da China e os chineses reconhecem isso. E, por outro lado, o Brasil é um parceiro de confiança também no aspecto da segurança do alimento. Então, a inocuidade, a qualidade do produto brasileiro é reconhecida na China. Esses dois elementos, eles também se refletem nas nossas interações no dia a dia. Eles são, eu diria que, os grandes drivers por trás da maior parte dos diálogos que nós temos, né? A negociação e resolução de problemas. Sem dúvida que o nosso principal desafio é a diversificação e a agregação de valor. Precisam ser dois esforços constantes, né? E não são nada fáceis, né? Nenhum dos dois. As novas aberturas, elas pressupõem ainda mais trocas técnicas e políticas, negociação, conversas de alto nível, né? Ministeriais e muitas vezes pressupõe também visitas de Estado, né? A gente entende que é muito importante que as entidades, as associações brasileiras tenham uma presença na China e na Ásia de forma geral, né? É na Ásia que está o crescimento econômico, o incremento de renda, e a gente precisa fazer um esforço grande para reduzir as distâncias, né? A gente já está numa certa desvantagem pela distância geográfica que a gente está da China. Abrir mercados agropecuários é um desafio, é preciso negociar protocolos fitossanitários para cada novo produto. A gente teve uma grande evolução em relação a isso, uma grande curva de aprendizagem nos últimos anos, e hoje essas negociações de protocolo elas são muito mais fluidas. Esse aprendizado, ele se combinou também com uma mudança de postura dos chineses. A gente vê que nos últimos anos os chineses se mostraram também muito mais abertos às importações e a assumir um papel de comprador, de importador, né? O governo chinês promovendo abertamente as importações, mas essa tendência de maior importação da China, de se abrir mais as importações, e há uma mudança no perfil dessas importações,
que vem de uma mudança da dieta dos chineses, da classe média ascendente chinesa, que demanda uma maior variedade de produtos e produtos agrícolas de maior valor agregado, a gente já percebe, então, que há um efeito prático sobre isso na pauta e que pode ser muito favorável, muito interessante para o Brasil. Do ponto de vista do consumidor, a gente percebe que o consumidor ainda sabe muito pouco sobre o Brasil como exportador de alimentos e bebidas. A gente tem um grande espaço para ocupar em relação a isso. Então, ele não tem uma opinião positiva ou negativa a respeito do Brasil nesse aspecto, muitas vezes é uma opinião um pouco neutra, assim, desconhecendo um pouco do que o Brasil pode oferecer. A primeira coisa que você precisa entender quando você vai tratar de China ou querer implementar qualquer plano de negócios aqui na China é que essa nação em si tem um plano muito maior, que é o plano de 5 anos. Eu acho que qualquer empresa que quer estar na China por um longo prazo tem que, primordialmente, pautar o seu plano estratégico por este plano de negócio chinês. A Agenda Verde, né, onde eles vão enfatizar o desenvolvimento sustentável. Para nós aqui é uma grande interrogação como isso vai ser colocado em prática, mas eu acho que já deixa um recado para diversas empresas e para diversos setores, pontos e pautas que o governo vai querer discutir nos próximos 5 anos. E como é que nós, como parceiros, vamos responder a isso? A gente vê na cabeça dos nossos parceiros, é uma cabeça muito focada em relacionamento e em reputação. Essas duas coisas andam juntas quando você começa a desenvolver negócios aqui, mas ela sempre se remete aos pilares e a tudo aquilo que é apregoado nesses planos de 5 anos. O que eu acho que a gente pode esperar no padrão de consumo, além dessa questão de aumento de consumo das proteínas, é uma exigência muito maior com qualidade, com segurança alimentar. Hoje há um esforço bastante grande de melhoria. Eu percebi essa evolução ao longo da minha jornada aqui e acho que ainda estamos no começo. A gente tem visto, por exemplo, as cadeias de distribuição aqui evoluírem muito rápido, principalmente com o advento da pandemia, que provocou no consumidor chinês essa vontade de comprar e fazer transações online. E hoje é impressionante o que a gente tem aqui de infraestrutura na cadeia de distribuição para entregar produtos muito rápido, com muita qualidade, o entendimento de mercado. Eu creio que esse seja talvez um dos maiores desafios que nós temos. Eu sinto que muitas vezes a gente tende a enxergar a coisa de uma forma muito unilateral, sem estar por aqui e sem estar presente e enxergar sob o ponto de vista do consumidor local e do empresariado local. Então, não dá para falar de construir um negócio sustentável na China sem ter esse entendimento bem mais profundo do mercado que eu vejo que a maioria das empresas tem. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma consistente, não é de forma pontual, não é com uma viagem à China, não é vindo participando de uma missão para ver como funciona o Alibaba, é muito mais tentar entender o que está por trás disso e tentar entender a questão cultural dos negócios aqui, antes de tentar entender a questão estrutural em si. Importante a gente entender, por exemplo, que nós não somos a única alternativa da China. Então, a competição ela é acirrada, apesar de tudo que o Brasil tem a oferecer, e oferece, como nós sabemos. Então, nós não somos a única alternativa, e eu vejo que, a partir daí, a gente tem que entender que o Brasil precisa ser um provedor de soluções para o negócio chinês, e soluções que são competitivas. Para isso, a gente precisa construir a nossa reputação, que ainda tem que ser construída não só pelo empresariado, mas pelo governo. É um trabalho que nós precisamos fazer juntos e de forma muito constante. Hoje é uma tela em branco. O consumidor final ainda não conhece os nossos produtos e ainda não tem uma opinião formada. E eu vejo que a gente tem tudo para poder entregar os anseios e as necessidades desse consumidor. O que a gente costuma ver aqui é que a gente tem trazido matéria-prima e toda a agregação de valor fica por conta dos parceiros locais. Então, é uma fatia muito grande aí do profit pool
que fica na mão deles. Existe um anseio nosso, por exemplo, de que a gente tenha acesso ao mercado através dos acordos bilaterais à exportação de produtos processados, à exportação de produtos de maior valor agregado, mas há também uma grande resistência do governo local, GACC, em aprovar especificamente esse produto. Então, nós temos que buscar essa agregação de uma outra forma, que a gente acompanhe a inserção dos nossos produtos nesses novos canais que estão se criando aqui na China, como, por exemplo, o canal online. Eu acho que ainda está muito distante dessa realidade que nós estamos fazendo hoje. Agregar valor, principalmente na cadeia de distribuição, na minha opinião, é o que vai trazer sustentabilidade em primeiro lugar. E depois, obviamente, a gente começa a falar de produtos e de marcas, que é importantíssimo construir também. Eu vejo que esse novo consumidor chinês, esse que está vindo do interior para as capitais com a urbanização, ele é extremamente marquista, ele usa isso como uma forma de alavancar a sua reputação e ele anseia por consumir marcas. Ainda que essas marcas tenham que se adaptar, na maioria das vezes, principalmente com relação à nossa indústria, aos gostos e necessidades específicas do consumidor chinês. Há toda uma mudança de hábitos. Eu vejo, inclusive, que o prato do consumidor chinês está mudando e mudou muito durante a pandemia com relação às preferências alimentares. A gente precisa se adaptar a isso, seja com portfólio, seja com novas receitas, seja com serviços. But something that still prevails to today is the lack of knowledge about how to do business here in Brazil and what Brazil truly has to offer in addition to the abundant natural resources that it has. Overall, Brazil is a difficult place to invest. I'm comparing this to Europe and United States, and Brazil is pretty hard to navigate. The first interaction that any investor has when they consider investment in Brazil is that currency. We can only transact in reals, very restrictive currency controls, in addition to being a very volatile currency where we're not able to hedge our investments in Brazil. So extremely volatile, extremely difficult to plan ahead. Labour protections are absolutely, I personally think they are a mark of a civilized society, but they're particularly complex here. And don't get me started on tax. I actually don't know where to start when it comes to due diligence on Brazilian tax bureaucracy. So it's extremely slow to get things done here. Slow pace is something that's pretty lags behind a lot of more developed countries. And finally, I would say that a big disparity in the population here. The wealth gap really translates into basically education. So when we do look at, especially a private company coming into Brazil, very unlike, as I mentioned, the SOEs, we haven't sent thousands of people from our head office in China to come here. We've relied very much on our local partners. We rely on the local talent. I'm very impressed in terms of agriculture, very high level of workforce. But at the same time, the big disparity is an issue in terms of, trusting a local workforce to run at a multinational or international level. I would say that the corporate law and structure in Brazil is extremely mature. We see that it's based on the US structure. It's very logical and it's relatively easy for a foreign investor to understand. Brazil has a solid and reliable judicial process, which is extremely important, obviously. And whenever I have the pleasure to meet our producers and our clients, they're extremely sophisticated. Some of them are extremely rich, very sophisticated operation. One thing that is lacking that we all know is infrastructure. And I really believe that this really holds back agriculture or any other things, whether we want to do value add here or in Brazil and things. I really believe that infrastructure is really holding back. MAPA is such a high quality institution, so advanced. And when we look at what MAPA does to promote the sector, the innovation is incredible. And I'm talking about, obviously everyone knows about Embrapa and the research from Embrapa, but all the policies that MAPA creates and has created, even in such a short space of time, is incredible, whether it's to support
policies to support small farmers, policies to support foreign investors or foreign companies trading here. And then finally, in terms of startups, and the work that also MAPA promotes for startups and ag techs and fintechs for agro, which I'm also involved in, mentorship and workshops and supports. It's I really believe that Brazil will be an epicenter of ag tech globally. There's an explosion of technology here, whether it's in software, biotech, hardware, monitoring, supply chain, that it's super impressive. And as long as it's still an exporter of raw materials and not an aggregator of value, as mentioned before, and not having consumer brands, it's going to be very difficult for a Chinese consumer to ever know Brazil's place in its own food chain. O investidor que sai ao exterior é um investidor que tem pouca experiência e que, ao mesmo tempo, é um investidor que vive numa realidade que se transforma muito. E o que motiva esse investidor? O que faz o investidor sair? A primeira conclusão é essa. É uma pessoa que tem grande convicção numa proposta que ele, na verdade, não conhece com profundidade, mas ele se engaja nela porque ele acha que ela será bem-sucedida e terá rentabilidade. Você tem a motivação de empresas que fizeram um IPO na China, hoje é um pouco mais difícil, porque o mercado é regulado, voltado para um determinado investimento fora, mas eles não tinham investimento, não tinham sequer o plano de investir. Então, eles captaram recursos no mercado e depois precisavam achar a oportunidade de investimento. E isso os levava a uma estratégia muito atabalhoada de chegar ao investimento numa realidade que não fosse a chilena. Foi preciso o governo vir, através do tempo, e dizer às empresas estatais que elas deveriam focar na sua atividade básica. Outra motivação muito comum é a retirada de capital da China. E acreditam que o investimento externo é uma forma de fazer isso ou então obterão financiamento e que uma parte desse financiamento sairá como capital mesmo próprio. Finalmente, há empresas que tinham uma estratégia ampla e uma estratégia localizada. E essas motivações não necessariamente são focadas naquele negócio, mas são focadas numa ideia que ele tem de rentabilidade, de obtenção de retorno, fazer algum negócio que possa estar inserido numa grande estratégia chinesa. A cabeça de um investidor chinês sempre tem em mente o mercado chinês, ou seja, ele raramente investe para explorar um terceiro mercado. Ele investe para trazer um produto à realidade chinesa. Primeiro, a capacidade de análise de risco da China é muito limitada. O investidor investe pela sua convicção muito forte que um negócio dará certo e trará rentabilidade, sem que ele faça uma análise de risco com nível de profundidade que investidores americanos ou que investidores europeus normalmente farão. Segundo, a preocupação com a rentabilidade de curto prazo nem sempre está presente. A rentabilidade é mais vista como esforço de longo prazo. Eu encontrei poucos investidores na China que me falavam da rentabilidade. Todos falavam das oportunidades que existiam, do potencial de retorno. O terceiro, grande convicção no projeto e no seu potencial, é que eles não operam, em geral, em greenfield. Eles buscam um investimento que existe, eles operam em brownfield. E eles procuram sempre investir numa porção majoritária da empresa, porque se você investir numa proporção minoritária da empresa, não é um investimento direto, é um investimento em equity. E esse investimento em equity tem características muito diferentes das características do investimento direto. Normalmente ter um negócio como um todo, mais recentemente a tendência do investidor é ter em mãos 80% do negócio, deixar que o antigo investidor também participe para que ele tenha certeza de que o investimento vai ter um ponto de gestão, ele não está comprando alguma coisa que não deveria estar comprando, porque se ele tiver uma perda, o investidor anterior também terá a perda com ele. Os investimentos procuram parcerias no Brasil, mas eles mantêm grande opacidade sobre o estado dos seus negócios na China. É uma grande incompatibilidade nos métodos contábeis entre as empresas chinesas e entre as empresas brasileiras. E isso vai gerando um grau de confusão nos novos investimentos muito grande e que muitas vezes passa longos períodos sem solução. Eles mudam frequentemente a sua estratégia sobre o negócio e mudam frequentemente as pessoas da gestão do negócio
da sua própria empresa. Eles, em geral, procuram alguém que lhes resolva a vida, mas eles querem fazer as coisas da sua maneira. Ou seja, há sempre um clash entre o investidor e o gestor. E esse clash entre o investidor e o gestor acaba sendo resolvido com uma mudança do gestor. Isso acontece na própria realidade chilena. Essa divisão de tarefas e essa pulverização, digamos assim, de responsabilidades, muitas vezes com baixa coordenação entre os atores, tornam a coordenação e a inserção do diálogo com o setor público muito difícil. Ou seja, fala-se todo o tempo em criar uma aliança com os chineses, mas a formação dessa parceria é muito difícil porque o diálogo é, de alguma forma, pulverizado. Não é? E o setor público chinês, é preciso entender isso com clareza. Ele tem um turnover muito grande. As pessoas mudam de função com muita rapidez, permanentemente, inclusive nas empresas estatais que lidam com importação e que lidam com os negócios. As pessoas mudam porque, em primeiro lugar, da hierarquia do partido, você desenvolve e aprofunda o relacionamento com determinadas pessoas, mas elas mudam muito rapidamente, passam a outras e muitas vezes aparecem pessoas que têm com baixa experiência. Especialmente o cross-border e-commerce, que é o comércio eletrônico transfronteiriço. Nesse período pós-pandemia na China, do que nós já vínhamos vindo antes, a China já é o maior mercado global de comércio eletrônico, são 800 milhões de consumidores, dos quais 200 milhões compram produtos importados. Isso é uma grande oportunidade para o Brasil. Pode ser suco de laranja com marca, pode ser açaí em pó, pode ser paçoquinha. É um instrumento que está nas nossas mãos, que pode ser melhor utilizado pelo poder público. Os produtos a gente detém mais de 60% do market share e são produtos extremamente específicos de valor agregado em que o preço tem um diferencial muito grande com relação aos outros produtos do portfólio. Que é possível também você agregar valor na cadeia e nos serviços. É um pouco do que a Larissa disse há pouco do e-commerce. Então, eu vejo que há espaço para os brasileiros, os concorrentes estão trabalhando apenas com trading companies, e às vezes uma trading company que está baseada lá na Europa, nos Estados Unidos, comprando do Brasil para revender na China, ao invés de estar mais próximo de distribuidores aqui, de wholesalers, ou até de clientes finais, os end users, como a gente chama, que são indústrias processadoras, ou então cadeias de restaurante. Eu creio que há um grande espaço que a gente precisa se conscientizar presencialmente. Tem equipes, e equipes locais, não é um estrangeiro como eu, são equipes locais, que vão entender as motivações e as necessidades desse consumidor. De novo, não só com relação a produto, mas com relação a serviço e logística. E a partir desse momento, a gente consegue, então, colocar os nossos produtos lá na ponta e aí vem toda a captura que está nessa cadeia de valor. When we mentioned before that export of culture is such a powerful thing to build relationships. The other very effective way for any agricultural presence in China is protecting the heritage of food. Starts with niche products, but this then translates to a bigger presence. O maior produto que poderia ser afetado era a soja. A gente até fez algumas conversas juntos, né, Marcos? A gente tinha uma expectativa ali de, eventualmente, um impacto da ordem de 10 bilhões de dólares. Então, hoje é um pouco difícil de prever, mas os chineses dizem que eles vão continuar comprando em bases de mercado. Se eles continuarem usando bases mercadológicas, de fato, o Brasil tem produtos competitivos para se manter ali numa boa posição de fornecimento. Nós não temos uma política de contenção da China que envolve setores estratégicos como tecnologia e outros. Segundo, porque nós, no longo prazo, temos um relacionamento mais sólido e menos ameaçador com a realidade chinesa, apesar do comércio com os Estados Unidos ter volumes muito grandes, né? Então, eu acho que nós temos uma vantagem comparativa por não termos uma política de contenção da China, basicamente isso. Eu notei sempre que estive lá que os americanos sempre municiavam os compradores de informações, de safras, sobre condições de mercado, tanto deles quanto de outros concorrentes. Ou seja, eu acho que nisso é alguma coisa que nós podemos fazer de uma forma melhor. O comércio administrado que deixa a China mais dependente de produtos agrícolas americanos não acontecerá da forma como está prevista no acordo.
E eles entraram massivamente. Os números estão aí para mostrar, inclusive, que os Estados Unidos passou o Brasil com relação a ser o número 1 nas exportações de frango para a China. Porém, isso não impactou em absoluto os volumes que nós fazíamos, inclusive nós crescemos. Então, eu acho que há espaço, e com relação até a grãos, porque o que está acontecendo aqui é que a indústria está se concentrando e se tecnificando. Produtores de suíno, por exemplo, estão deixando de dar lavagem e resto de comida para obrigatoriamente ter que começar a ter rações balanceadas à base de grãos, etc.